Durante o velório de uma jovem muito devota à Virgem Maria, a falecida chorou e sua pele se arrepiou quando seu algoz se aproximou, e assim o mistério da sua morte foi desvendado. Esse é o trágico e misterioso caso de Maria José, a moça que chorou depois de morta e que abalou uma pequena comunidade no sul de Santa Catarina no ano de 1973. Hoje vamos voltar no tempo e conhecer um dos casos mais intrigantes que aconteceu em Pingador, uma pequena comunidade localizada na cidade de Morro Grande, em Santa Catarina. Em uma tarde chuvosa de janeiro de 1973, a Maria José Pereira, mais conhecida como Zezé, de apenas 16 anos, desapareceu enquanto levava a imagem de uma santa para a casa do vizinho. Ela nunca mais retornou para casa, e o que aconteceu a seguir foi um mix de mistério, tragédia e o que muitos acreditam ser sobrenatural. Maria José e sua família moravam em uma região pacata em Pingador. No local não havia iluminação, era cercado por mata fechada e distante da cidade. Os moradores locais eram católicos e, como não havia uma igreja próxima, os vizinhos se juntavam para fazer suas orações. No dia 7 de janeiro de 1973, Maria José e sua família já haviam finalizado a novena de Quaresma naquele dia. E apesar dos pedidos da sua mãe para que ela não saísse porque já estava anoitecendo e também estava chovendo muito, Maria insistiu em levar a imagem da santa para que o vizinho pudesse fazer a novena também. E esse vizinho morava a cerca de 2 quilômetros da casa de Maria José. Só que as horas foram se passando, já era noite e Maria José ainda não havia retornado para casa. Seus pais começaram a ficar muito preocupados e depois de um tempo seu pai decidiu sair procurando a menina pela vizinhança. Ele foi na casa de todos os vizinhos, mas não a encontrou. Naquela mesma noite, os moradores começaram a procurar por Maria José. No trajeto da casa desse vizinho que a Maria foi levar a imagem, passava um rio, e esse rio sempre transbordava toda vez que chovia muito forte. Logo, a mãe de Maria passou a cogitar a ideia de que sua filha pudesse ter sido arrastada pela água ao passar por lá. Um dos vizinhos que ajudou bastante nas buscas pela Maria José foi um homem chamado Sebastião, que trabalhava com o pai de Maria José e era muito amigo da família. E esse Sebastião falava a todo momento que ela teria sido arrastada pelo rio ou que então ela teria batido a cabeça em alguma pedra e se afogado. Estranhamente, ele insistia nessas teorias durante as buscas, o que levantou suspeitas em algumas pessoas. Era quase madrugada e todos os vizinhos já estavam muito exaustos. A chuva e a falta de iluminação no local não ajudavam nas buscas. Então, os vizinhos e o pai de Maria José decidiam que retomariam as buscas assim que amanhecesse. Na manhã seguinte, um dos vizinhos decidiu retomar as buscas sozinho no meio da mata. Infelizmente, não muito tempo depois, ele encontrou o corpo de Maria José sem vida, preso a uma roda d'água de uma serraria próxima. Mas o que ele viu não parecia ser um simples afogamento, já que o corpo de Maria José estava preso de uma forma estranha àquela roda d'água, como se alguém a tivesse colocado naquela posição. Como o local que eles moravam era uma região muito isolada, então não tinha IML nem nada do tipo próximo. Então os vizinhos pegaram o corpo da Maria José e a levaram para a casa de seus pais, para que o corpo pudesse ser limpo para o funeral. Os pais de Maria estavam inconsoláveis e os vizinhos não acreditavam no que havia acontecido a Zezé. Entretanto, uma coisa estranha aconteceu quando começaram a limpar o corpo da menina. À medida que as vizinhas iam limpando o corpo, elas começaram a perceber marcas de violência. E quando foram limpar as unhas dela, perceberam que haviam pedaços de pele embaixo das unhas de Zezé, o que levantou mais suspeitas de que ela não teria se afogado, mas que alguém teria feito algo contra ela. Porém, como era um local remoto, não tinha como a família solicitar que uma autópsia fosse feita. Então decidiram continuar com o velório. Todos os vizinhos estavam presentes no funeral da Maria José, já que ela era uma menina muito querida ali na comunidade. Contudo, algo inexplicável aconteceu quando aquele vizinho chamado Sebastião chegou perto do corpo de Maria José. Estranhamente, lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos e sua pele ficou completamente arrepiada. E quando Sebastião saía de perto, ela voltava ao normal. E esse fato aconteceu todas as 3 vezes que o Sebastião se aproximou do corpo.
E assim os vizinhos que estavam presentes começaram a desconfiar de que Sebastião poderia ter feito algo contra a menina. Depois de presenciar essa cena, o vizinho que encontrou o corpo de Maria José decidiu retornar ao local onde ele havia encontrado o corpo dela para poder investigar melhor. Chegando lá, ele encontrou pegadas que batiam com as de Maria José e também pegadas de pés maiores, como se um homem usando botas tivesse passado por ali. Na mesma hora, esse vizinho teve certeza de que alguém teria atentado contra a vida de Maria José. Ao retornar para o velório e contar para os outros sobre as pegadas, os vizinhos decidiram prestar mais atenção em Sebastião. Foi aí que eles perceberam que o homem estava com vários arranhões pelo pescoço. E quando foi questionado sobre onde e como ele arrumou aqueles ferimentos, Sebastião ficou muito nervoso e não conseguiu explicar. Convicto de que Sebastião era culpado, o vizinho decidiu que iria até em casa, pegar o carro dele e ir até a delegacia da cidade mais próxima para buscar a polícia. O vizinho então partiu para a cidade de Meleiro, que ficava a cerca de 1 hora de distância de Pingador. Mas de alguma forma, Sebastião ficou sabendo dessa informação e decidiu sair do velório para iniciar o seu plano de fuga. Antes de fugir, ele passou escondido na casa de Maria José para pegar alguns pertences. Lembrando que ele trabalhava com o pai da menina e era amigo da família. Quando a polícia chegou no velório, eles pediram para que o corpo de Maria José fosse levado para os médicos legistas da cidade para que uma autópsia fosse realizada. E imediatamente começaram as buscas por Sebastião, com a ajuda de todos os vizinhos. Na autópsia, foi constatado que Maria José havia sofrido violência íntima e que ela foi asfixiada até perder a vida. Todas as pessoas da cidade já estavam sabendo da morte de Maria José e da fuga de Sebastião. O homem havia se embrenhado na mata da região, dificultando o trabalho da polícia. Depois de 4 dias de buscas intensas, finalmente Sebastião foi localizado. Mas infelizmente o homem conseguiu fugir. Sem ter muitas opções de locais para ficar escondido, Sebastião procurou abrigo nas terras de um homem chamado Chico. Mas não demorou muito para que esse Chico visse uma fumaça saindo do seu celeiro, e já sabendo das buscas por Sebastião, ele reuniu alguns homens e foram até o celeiro para capturá-lo. Sebastião tentou resistir e até mesmo entrou em luta corporal com os homens, mas foi contido e amarrado com uma corda e entregue aos policiais. Ao ser preso, Sebastião confessou o crime. Ele também contou à polícia que, nesse período que ele esteve foragido, ele tentou tirar a própria vida se enforcando com um cinto. Mas teve uma visão de Maria José dizendo que não era para ele se matar, que ele deveria pagar pelo crime que havia cometido contra ela. O velório de Maria José durou 2 dias e, surpreendentemente, o corpo dela permaneceu intacto, sem qualquer vestígio do processo de decomposição. As pessoas que estavam presentes no velório disseram que o corpo dela exalava cheiro de rosas. O corpo de Maria José foi enterrado no cemitério de Nova Roma, no interior de Morro Grande. Após o funeral, a família de Maria José se mudou da região, pois eles não conseguiram mais morar naquele local. No local onde foi encontrado o corpo de Maria José, os vizinhos construíram uma gruta em homenagem a ela. Pessoas de toda a região passaram a visitar o local para fazer pedidos, e muitos disseram que seus pedidos foram atendidos. Como forma de agradecimento, passaram a deixar presentes na gruta, como imagens de Nossa Senhora, terços, dentre outras coisas. A Gruta da Santinha Zezé, como ficou conhecida, é um local visitado até hoje pelos devotos do país inteiro. Até mesmo um testemunho de sua graça foi divulgado em um jornal e está pendurado em um quadro dentro da gruta. E esse foi o triste fim de Maria José, uma jovem devota que, mesmo depois de morta, lutou para que a verdade viesse à tona. E você já ouviu falar desse caso? Deixa aí pra mim o que você achou dessa história. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like. Obrigada por assistir e até a próxima!